Estima-se que um terço do lixo doméstico é composto por embalagens. Cerca de 80% delas são descartadas após serem utilizadas apenas uma vez. Para evitar o desperdício e a poluição que esse descarte provoca, muitas pesquisas têm desenvolvido embalagens que sejam biodegradáveis e que interajam com os alimentos, as chamadas embalagens ativas. Essas embalagens podem também aumentar a qualidade dos produtos, além de atuar como protetores contra agentes externos. É sobre este tema que conversamos com profissionais do ICTA, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URGS. A embalagem ativa é aquela que vai ter algum componente incluso no polímero, né? Então as embalagens são produzidas a partir de polímeros. A gente pode incluir algum componente ativo nessas embalagens, né? De modo que ela interage favoravelmente com o alimento. Como que ela interage favoravelmente com o alimento? Depende muito do tipo de embalagem, mas, por exemplo, ela pode funcionar como um protetor contra os agentes externos, né? Então, luz, por exemplo, luz é um fator, né, que pode fazer alteração na qualidade do alimento, tanto qualidade nutricional quanto qualidade organoléptica, né, que em alimentos a gente envolve as propriedades sensoriais, né, cor, sabor, odor. Então, ele faz uma proteção desse alimento com relação a um fator externo, como, por exemplo, luz, como, por exemplo, oxigênio. E, nesse sentido, nas embalagens ativas, tem sido desenvolvida algumas que são incluídas, né, de compostos bioativos, que são compostos, por exemplo, que têm capacidade antioxidante, que pode proteger aquele alimento, né, de algum fator adverso. Né? Então, inclusive, estendendo o teu prazo de validade, né? Aumentando o prazo de validade daquele produto que foi embalado. Dentre os compostos bioativos, nós temos centenas de compostos, a gente pode mencionar carotenoides, né? Que são pigmentos naturais presentes em frutas e vegetais, então a gente faz uma extração desses compostos bioativos e faz a inclusão nele na embalagem. E, obviamente, né, depois que a embalagem está desenvolvida, fazemos toda uma avaliação, né, com relação a quais são as propriedades que mudou naquela embalagem, né? Aumentou a elasticidade, aumentou a resistência da embalagem e qual a possível interação favorável que esse composto que foi adicionado vai ter com o alimento que está ali embalado, que está ali armazenado. E as embalagens ativas têm essa possibilidade de interagir favoravelmente com o ambiente contra os fatores externos e também com os próprios fatores intrínsecos do alimento, né? Uma vez que, depois de produzido, naturalmente ele vai sofrer algumas alterações. Então, essa é a melhor preservação do alimento. Então, eu estou fazendo uma embalagem de biodegradável, usando, se fez dividida em duas partes, né? Uma parte da pesquisa eu fiz na URGS, no Laboratório de Compostos Bioativos, e a outra parte eu estou desenvolvendo agora aqui na Espanha. Tá? Então, a primeira parte é o filme a partir de um biopolímero, que é o alginato de sódio, totalmente biodegradável, e foi adicionado licopeno e beta-caroteno, tá? Dois compostos que são antioxidantes, têm propriedades antioxidantes. E para avaliar como as propriedades térmicas, mecânicas de barreira da embalagem, mas a mais importante, ver se ela protege da oxidação, tá? Então, e o importante é a técnica que é diferente. Para fazer os filmes no Brasil, eu usei casting, uma técnica que o nome é casting, tá? E que é a mais comum que a gente está usando agora na URGS. E porque não temos os outros equipamentos. Aqui na Universidade de Valência, no grupo de pesquisa de polímeros, eu estou desenvolvendo outra técnica, usando outra técnica que o nome é termoprocessing. E esses equipamentos temos, né, aqui, são bem caros, talvez algum dia chegariam lá no ICTA, na URGS, né? Aí, por isso que eu mudei de polímero, porque os polímeros que se consegue fazer com outra técnica são os que eu estou usando agora, tá? Uma das técnicas mais simples utilizadas para a produção das embalagens biodegradáveis é o que se chama de casting. Nessa técnica, né, você tem a preparação de um modo resumido, a dissolução do polímero num solvente, pode ser água, inclusive, quando eu falo de solvente, não significa que seja um solvente tóxico.
A gente, inclusive, tenta, né, não trabalhar com solventes que sejam tóxicos nesse sentido, né, para não gerar mais algum produto aí que depois precisa ser tratado ou precisa ter um destino adequado. Então, a gente pode fazer uma solução nesse sentido, a gente chama solução fimogênica, né, desse polímero em água, e depois, por essa técnica, nós eliminamos, né, essa água aí, seja por um aquecimento, seja utilizando em estufa, né, depende muito do solvente que está sendo utilizado, né. Então, a produção é em pequena escala. Hoje em dia já existe, né, equipamentos que fazem o que a gente chama de casting contínuo. Então, você pode utilizar um polímero como o amido, por exemplo, e produzir continuamente essa embalagem a partir daí, né? E eu ainda posso te dizer que, infelizmente, o custo também ainda é um empecilho. As embalagens derivadas dos polímeros de petróleo, elas ainda são muito mais baratas quando a gente compara com as embalagens biodegradáveis, né? Ainda não existe uma competição de mercado nesse sentido, né? Porque elas têm realmente um custo mais baixo. Embora eu tenha dado o exemplo de um polímero extremamente abundante, de baixo custo, como, por exemplo, o amido, a técnica de produção pode levar a um maior custo dessa embalagem. Então, o custo ainda pode ser também um obstáculo a ser enfrentado, mas desde que ele comece a ser produzido em grande escala, a tendência é que o custo, né, se diminua, né, ou até algum dia se iguale às embalagens tradicionais que a gente tem hoje disponível. Esse caminho, que essa conexão que deveria seguir para a indústria não chega. Sempre falam que, e tem muitos programas dentro da URGS mesmo e dentro do ICTA de alimentos, onde tentam fazer uma conexão com a indústria e levar essas ideias para a indústria. Então, é relevante que a URGS ou ICTA pesquise nesses assuntos, porque são assuntos globais relacionados com problemas ambientais diretamente. Então, seria uma responsabilidade social ambiental da universidade. Não vai resolver o problema, não vai salvar o mundo, mas está tendo uma nova alternativa para estender as indústrias. E a URGS faz essa conexão, sentiria como, seria como que está fazendo sua parte, porque imagina se a universidade ficasse pesquisando só com coisas que sejam ótimas para economicamente, que só vão encher de dinheiro a indústria, mas sem responsabilidade social, ambiental ou de saúde, né? Porque no ICTA, por exemplo, essas embalagens, quem vai ser o beneficiado? Vai ser o consumidor, entende? O consumidor final, é ele que vai ser beneficiado quando ele consome esses alimentos, porque a saúde dele que vale mais. Então, a URGS está fazendo, a universidade está fazendo essa conexão de fazer uma pesquisa que seja responsável com o planeta, com as pessoas, e oferecer para a indústria uma nova alternativa, né? O nome disso é extensão do conhecimento.